Louvado seja Yahweh. Amados irmãos, meu nome é Ana Carolina. Eu vou tentar falar aqui bem pertinho da câmera para que vocês possam me ouvir melhor, tá bom? Irmãos, eu sempre tenho o hábito de ler a palavra para meus filhos, sabe? Toda noite eu leio para eles. Então, tem uma palavra lá que está lá em Jeremias, que é Irmiel, né? Está lá em capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clame a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, aquilo me chamou a atenção dentro de mim, sabe? Eu fiquei, pai, o que eu não sei de ti? Tem algo que eu preciso saber de ti, pai? Então eu falei para ele, pai, aprove o meu coração, aprove o meu amor. Tu sabes que eu quero te amar, te adorar, verdadeiramente como tu és e como é que tu queres que eu te chame. Porque, pai, eu quero te adorar, assim como os teus anjos te adoram, assim como os teus santos dos santos te adoram, assim eu também quero. Então, o que eu não sei de ti, pai? Tem algo que eu preciso saber de ti? Sabe, irmãos, assim eu falei para o pai. E aí, então, depois, meus filhos dormiram, eu também fui dormir, e aí eu tive um sonho. Nesse sonho, o pai me mostrou o sol e a lua. No sol, tinha uma escritura, pareciam uns riscos assim, quadráticos, sabe? Parecia que era 5 letras. E assim mesmo, na lua, a mesma coisa, mas tinham 4 letras. E aí, quando eu vi aquilo, eu sabia que aquilo era muito importante. E que a partir daquele momento que eu visse aquilo, eu reconheceria o que era, sabe? E eu sabia que era algo importante. E quando eu acordei, imediatamente eu tentei buscar, eu orei, né? Tentei buscar entendimento do que era aquilo. E eu não sabia nem como procurar, para vocês verem. E aí eu pedi a orientação ao pai, de meu pai, tu quer me mostrar alguma coisa? Eu preciso saber, e aquilo chamou muita atenção no meu espírito. E eu buscando ali, procurando, e até agradeço aí ao irmão Romilson, né? Que está aí tendo a coragem que poucos têm de estar anunciando, pregando o verdadeiro evangelho, né? A verdadeira palavra do nosso Abba Pai e o seu verdadeiro nome, o nome do nosso Salvador. Então, irmãos, eu vou mostrar para vocês, se vocês dá para ver aí, estava escrito isso aqui na lua e isso aqui estava escrito no sol, tá certo? 4 letras e 5 letras. Então, irmãos, foi isso que eu vi. Então, eu busquei entendimento, procurei na palavra, né, porque diz que o sol é o sol da justiça e a lua representa a fiel testemunha. Então, irmãos, quando eu vi aquilo e quando eu vi o irmão Romilson falando sobre os nomes, né, eu procurando lá na internet, buscando até que eu vi essa escritura e automaticamente, no mesmo instante, eu me lembrei do meu sonho. Eu digo, foi isso que eu vi, que estava escrito no sol e na lua. E eu vi que aquilo era importante. Eu vi, né, que ali o irmão estava falando sobre o seu verdadeiro nome, o nome do Criador e do seu Filho, do nosso Salvador, né? Pois então, irmãos, e aí eu questionei ao pai, digo, pai, é isso. Eu disse, pai, era isso que tu querias me mostrar, o teu santo nome. É assim que tu queres que nós te chamamos, né? O teu santo nome de Yahweh, nosso Criador, e seu filho Yahshua Mashiach. Irmãos, é assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não sou de acreditar em qualquer coisa que contam ou o que a internet mostra aí, né? Então, irmãos, eu mantenho muito meus pés no chão. Eu questionei o pai, eu digo, pai, me diz isso se é correto, se está correto. Ele me mostrou no meu sonho. E o que o irmão Romeu está falando é sobre o seu verdadeiro nome, né?
que era Yahweh dos Exércitos, nome do Criador, e do seu filho, Yahshua Mashiach, o Salvador, né? O filho de Yahweh. E aí, então, irmãos, eu senti que aquilo era verdadeiro, verídico. Então, eu pedi para o Pai. Meu Pai, eu quero uma confirmação tua, daquilo que tu me mostraste. E o que eu vi aqui na internet, que coincide com aquilo que tu me mostraste no meu sonho. Então, eu quero uma confirmação tua. Porque tu me conheces, tu sabe como eu sou. Tu sabe o meu coração. Tu conheces melhor do que a mim mesmo. Tu me conheces. Então, eu quero algo vindo de ti. Uma coisa que só tu sabes. Então, irmãos, eu ainda estava na denominação quando isso aconteceu. Sabe? Lá dentro eu tinha vários cargos. Eu cantava, eu participava do Ministério de Louvor, enfim. Eu tinha também Ministério Infantil, né? Enfim, então isso não vem ao caso. Irmãos, então, nesse momento, estava tendo, quando eu soube, né, descobri ainda dos Sagrados Nomes, eu ainda estava lá dentro dessa denominação, mas já estava tendo conhecimento daquilo que o Pai tinha me mostrado no meu sonho. Irmãos, para você ter uma ideia, o nosso Pai, ele sabe trabalhar com cada um de nós, ele conhece a nós em cada detalhe e ele sabe agir com cada um. Por isso que a gente temos que ter paciência e esperar, porque ele sabe esperar. E nós temos que aprender a esperar, né? Ter paciência, ter amor para com ele, sempre buscando ele em primeiro lugar. Irmãos, nesse período, estava tendo, isso foi, se eu não me engano, em 2021, foi isso que aconteceu, foi nesse período de 2021, no ano. Teve uma festa de júbilo lá dentro da congregação, né, que a congregação estava fazendo aniversário. E para minha surpresa, irmãos, antes disso, de eu ir para lá, eu tinha pedido ao Pai em oração de que eu queria para ele, eu pedi a ele uma confirmação, sabe, irmãos? Eu disse, Pai, eu não tenho condições de ir ali, lá naquele lugar onde tu falaste com aquele povo, que é lá em Israel, né? Eu não tenho condições de pegar um avião daqui para lá. Porque aquele povo no qual tu falaste com eles, foi ali que começou toda a história, foi ali que tu revelaste tudo aquilo que tem que acontecer, né? Onde toda a história bíblica começou, né? Então, eu pedi para o Pai, eu digo, Pai, se eu estiver diante de algum descendente daquele povo, para mim confirmar daquilo que tu me mostraste no meu sonho. Resumindo, irmãos, teve a festa de júbilo lá da congregação e eu estava lá. E para minha surpresa, veio ele não foi nem convidado, ele só estava acompanhando um convidado que veio a essa festa, né? Ele estava de acompanhamento. Era um judeu. Aí quando eu vi aquele judeu, eu automaticamente já sabia que era a minha resposta. Eu digo, pronto, olha como o Pai é maravilhoso. E aí, irmãos, tava cheio o lugar, né? E teve um momento que foi de comes e bebes. E aí, quando vi que tava todo mundo ali aglomerado em cima dele, querendo falar com ele e tudo, né? Eu esperei um momento oportuno para conversar com ele. E aí, quando ele se encontrou no momento só, né? E eu fui lá falar com ele. Eu digo, eu vou aproveitar, eu digo, Pai, esse momento eu tenho de falar com esse homem, o momento é agora. Tu sabes muito bem. Ele veio, eu preciso falar com ele. E aí eu esperei o momento oportuno para falar com ele. E aí, quando ele se encontrou só,
estava lá diante dele. Eu disse, aí eu falei, olá. Aí eu falei pra ele, meu nome é Ana Carolina. Aí ele me cumprimentou, né? Aí eu disse pra ele assim, eu quero te fazer uma pergunta. Aí ele disse, pode perguntar. Aí ele disse, então, eu quero te falar uma coisa, que no qual é muito importante pra mim. Aí ele disse, pode perguntar. Eu disse, eu quero aproveitar esse momento que não tem ninguém aqui pra ouvir o que eu preciso te perguntar. E eu quero que você me responda verdadeiramente. Eu olhei nos olhos dele e no meu. É isso. Eu disse, pois então. Eu sei. Falei bem assim pra ele. Eu sei que o nome do Criador não é Jeová como essas pessoas clamam aqui. Não é Deus como essas pessoas clamam aqui. E muito menos que o filho dele não é Jesus como essas pessoas clamam aqui. Eu sei que ele tem um nome sagrado. O nome dele, do Criador, que fez os céus e a terra, é Yahweh dos Exércitos. E que seu filho é Yahshua Mashiach. E eu quero te perguntar, isso é verdade? Eu falei para ele, bem olhando nos olhos dele, sabe, meus irmãos? E aí eu vi que o semblante dele começou a mudar. Ele começou a ficar com os vermelhado. E ele estava de óculos de grau. E aí ele tirou o óculos dele, né? Me olhou bem nos olhos. E começou a chorar. Ele começou a chorar, irmãos. Começou a chorar, balançando a cabeça, dizendo que sim. Que este era o verdadeiro nome. Que este é o verdadeiro nome do Criador, que fez os céus e a terra, e do seu filho, Yahshua Mashiach. Sabe, ele começou a chorar na minha frente. E quando ele me disse aquilo, eu comecei a chorar junto com ele. E aí a gente começou a chorar juntos. Ele me abraçou, me deu um beijo aqui na testa, e começou a me abençoar, né? Dizendo que ele era presente na minha vida, que isso era... Ele disse assim, ele falou assim, eu sabia que eu tinha que vir aqui para... Era uma resposta de oração de alguém, eu precisava vir. Eu disse, tu és a minha resposta. Porque eu pedi ao Pai e ele assim concedeu. Irmãos, sabe, depois que ele me disse, me confirmou isso, nossa, eu pulei de tanta alegria, de tanta felicidade junto com ele ali naquele momento, que o meu sapato até arrebentou. E eu não me importei com isso. Até hoje eu guardo de carinho esse sapato, de lembrança. No momento é que ele não está aqui perto para mostrar para vocês, irmãos. No outro momento eu mostrarei. Mas enfim, irmãos. Isso foi maravilhoso para mim. Isso fortificou muito a minha fé, sabe? E naquele mesmo momento que ele falou ali para mim, me confirmou. Não tinha ninguém, para vocês terem uma ideia, não tinha ninguém por perto que pudesse ouvir e nem escutar do que ele me falou, do que ele me disse, sabe? Foi um momento oportuno, porque eu sabia que ele não tinha como negar para mim ali. Foi algo espiritual ali naquele momento que aconteceu. Por isso que assim ele não teve como negar, né, aquela verdade para mim. Então, desde quando ele me falou isso, irmãos, eu não quis mais saber, sabe, daquele lugar onde eu estava. Eu saí dali. E ele ainda me falou assim, esse judeu ainda falou assim para mim. Eu disse, por que não pode contar para essas pessoas
Eles precisam saber a verdade. Ele disse, eles não vão acreditar em você. Você fique ciente disso. Eles não vão acreditar em você. Porque isso é uma verdade que estava no oculto e que você descobriu. E que se você contar, eles vão achar você louca, vão te expulsar do meio dos outros, não vão acreditar nenhuma palavra do que você disser. Eles vão virar as costas para você. Tudo isso por causa do nome dele. E mesmo se você contar para os seus parentes, também eles não acreditarão em você. Por causa que o nome dele estava guardado. O nome dele é tão profundo, tão verdadeiro, que poucos conhecem, poucos sabem. E quando nós dissemos isso, né, que o povo aí está sendo enganado, estão buscando o Criador, chamando ele de outro nome, por isso que o mundo está aqui, tá? Porque não sabe, não conhece o Criador que tudo fez, muito menos seu filho. Então você fique ciente que sobrará esse afastamento, as pessoas vão se afastar de você, as pessoas não vão te dar ouvidos, tudo isso por causa do nome deles, e vão te achar de louca, vão te expulsar do meio deles. Pois então, irmãos, dito e feito, eu tentei convencer os irmãos a falar sobre isso, e aconteceu de acordo com o judeu havia me alertado. Sabe, a respeito do Salvador, né? E do nosso Criador que tudo fez. Mas, irmãos, para mim, digo mesmo, eu estou muito bem, estou muito feliz. Eu sinto a paz no meu coração muito grande depois que eu soube disso. Sabe, a tranquilidade do amor é tão maravilhoso. Que vale a pena passar por tudo isso. É como a palavra mesmo diz. Pode cair 10.000 ao teu lado. 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas sim tu não serás atingido. E assim o Pai tem se prevalecido comigo, sabe? Tá acontecendo tanta coisas ao nosso redor, sabe? Mas o Pai tem protegido e tem guardado os seus. E Ele conhece, Ele sabe cada um de nós. Ele sabe agir com cada um. Irmãos, vocês que estão conhecendo esse nome agora, né? Estão descobrindo, aí põem na dúvida. E eu venho aqui dizer para os irmãos que não tenha medo. É a melhor coisa que você possa descobrir e saber. Algo que eu não troco por nada, por riqueza nenhuma deste mundo. Sabe, irmãos? É maravilhoso. É muito gratificante desde quando eu soube